Olá, boa tarde a todos. Vamos aguardar só mais um minuto a ver se conseguimos que mais participantes entrem em sala e depois vamos já dar início. Obrigada. Olá, muito boa tarde. Então, penso que já estão neste momento a maior parte das pessoas connosco. Antes de mais, queria-vos agradecer a vossa presença neste webinar, onde nós vamos abordar as potencialidades da plataforma do módulo de escalas que vos vai permitir otimizar a gestão das escalas da vossa instituição. Para quem não me conhece, eu sou a Fátima Quintal, sou a responsável comercial pela área do setor social na Open Limits. A Open Limits é uma empresa com 34 anos de experiência. Portanto, estamos sediados em Aveiro, Coimbra e Viseu e somos, em termos de parceria com a F3M, o nível máximo de parceria, ou seja, somos parceiro Prime. Portanto, nós vamos gravar esta sessão para depois podermos disponibilizá-la aos clientes que estão aqui neste webinar. Na barra superior há um ícone que é perguntas e respostas, onde nós vamos pedir que ao longo do webinar todas as questões que sejam pertinentes para vocês serem esclarecidas, vão colocando aí que no final nós vamos ter um tempo de questões e portanto, troca de conhecimentos e perguntas e respostas. Portanto, neste momento eu vou passar a palavra à doutora Patrícia, que é a guru deste módulo e é responsável por ele, onde ela nos vai, explicar as funcionalidades do programa e de forma a que vocês percebam se faz sentido ou se vai de encontro às vossas necessidades. Patrícia, podes falar. Obrigada, Fátima. Boa tarde a todos. Então, como a Fátima já disse, nós hoje estamos aqui para partilhar convosco um bocadinho daquilo que tem sido a nossa experiência com esta solução de gestão de escalas. Nós sabemos que gerir escalas é invariavelmente uma dor de cabeça e uma das tarefas mais complexas que muitas vezes os diretores técnicos e os gestores de recursos humanos têm que lidar nas instituições, e é esse o ponto onde nós entramos e onde entra o E-Social. E eu também, sem mais demoras, vou então iniciar aqui a nossa apresentação pelo módulo então, de gestão de escalas, que é um dos módulos da plataforma E-Social, que tem várias outras soluções também, mas aquilo que nos importa aqui hoje é então esta solução de gestão de escalas. Esta é a homepage da solução de gestão de escalas, onde nós conseguimos ver todas as escalas à medida que as vamos fazendo, onde depois podemos filtrar e, se quisermos ver só as escalas de uma determinada valência ou só as escalas de uma determinada zona, seja piso, seja ala, o que for. Portanto, aqui é onde nós conseguimos ver as escalas que já temos feitas. Em termos de preparação para nós podermos trabalhar com esta solução, e essa é uma das grandes vantagens, diria até a grande vantagem que tem esta solução do E-Social Escalas relativamente a outras soluções que vocês consigam encontrar no mercado, é que ela foi totalmente pensada para o setor social. O que é que eu quero dizer com isto? Que as instituições, vocês não têm que se encaixar naquilo que são as parametrizações e as configurações
que a plataforma já traz, que é o que acontece normalmente nas plataformas mais empresariais, não é? Portanto, já trazem ali um conjunto de regras e de modus operandi das soluções que muitas vezes não são compatíveis com aquilo que é a realidade do setor social e, portanto, a nossa grande preocupação foi em trazer uma solução que as instituições conseguissem personalizar à medida daquilo que é a sua realidade. E, portanto, nós começamos sempre aqui por uma parte de configurações gerais e de criação aqui das nossas equipas, de forma a depois termos uma plataforma que reflete exatamente a nossa realidade. O que é que nós começamos por fazer aqui na plataforma? Por definir que equipas ou que turnos, conforme quisermos chamar, é que nós temos em vigor na nossa instituição. Portanto, não precisamos nos encaixar em nada que a plataforma já traga, nós vamos aqui criar aquilo que já são as nossas equipas ou os nossos turnos. Com certeza, e portanto aqui em alguns exemplos gerais, vocês terão um turno ou alguém que assegura, por exemplo, a lavandaria, terão pessoas que asseguram o turno da manhã, o turno da tarde, o turno de enfermagem, o turno da noite, pessoas nos serviços gerais, na cozinha. Portanto, temos aqui sempre um conjunto de realidades muito próprias de cada instituição. Uma vantagem também que temos aqui é que é muito frequente nós termos no período da manhã, que é aquele período, na maior parte das instituições, onde há mais tarefas a cumprir ou tarefas que exigem um aporte de recursos humanos maior, nós temos várias pessoas a fazer este turno. E nós, em termos de escala, é muito frequente nós assinalarmos ali na escala ou com uma cor diferente ou com um número para as pessoas saberem que dentro daquele turno da manhã, naquele dia vão estar naquele piso ou naquela zona ou vão ter determinados utentes para estar cuidados e às vezes as instituições até têm aqui depois um segundo planeamento em cima das escalas para as pessoas saberem que além de estarem de manhã ou além de estarem de tarde, as tarefas que têm que fazer naquele turno são aquelas. E nós conseguimos incorporar isso aqui também nas escalas, de forma a eliminar esse segundo planeamento, esse segundo documento que muitas vezes existe, porque aqui nós conseguimos já criar diferentes equipas para amanhã, atribuir-lhe uma determinada cor, que muitas vezes também as pessoas já estão habituadas a reconhecer aquele turno por uma determinada cor, e a pessoa já sabe que está de manhã, ok, o horário de entrada e o horário de saída até são exatamente os mesmos num turno e noutro, mas ela vai estar no piso 1, ou no piso 2, ou no piso 3. Isto significa que vai ter determinados utentes para estar cuidados. Isto liga, nomeadamente, para quem já tem a nossa solução de processo clínico e social de gestão de utentes, isto depois liga àquilo que é o registro de atividades e àquilo que é o PIC dos utentes. Quando estamos a planear determinados cuidados, nós já vamos dizer qual é a equipa que vai ser responsável por aqueles cuidados e, portanto, o auxiliar, por exemplo, pegando o exemplo dos auxiliares, olha para a escala e sabe que está no M1, no M2, no M3, conforme forem as vossas codificações, e quando tem serviços para prestar, entra na app de registros, seleciona aquilo que a sua escala diz que é o seu turno e já lhe aparecem as tarefas correspondentes. Portanto, há esta ligação também aqui entre as duas plataformas. Portanto, aqui é onde nós definimos então todas as equipas que nós temos na nossa instituição, podendo até aproveitar para fazer aqui um pormenor maior de algumas equipas ou de alguns turnos. Definimos uma hora de entrada, uma hora de fim, qual é o intervalo, qual é a duração total daquele turno e ainda podemos aqui assinalar se o turno é noturno ou não. Portanto, isto será a primeira coisa a fazermos para depois trabalharmos com aquilo que é a nossa realidade em termos de equipas. O que é que nós vamos fazer a seguir? Vamos então configurar aqui um conjunto de regras, de alertas, que depois vão servir para a plataforma validar sempre as nossas escalas ou as alterações que nós fazemos nas nossas escalas. Que esta é outra grande preocupação que nós temos com o E-Social Escalas, é que ele de alguma forma sirva para as pessoas dormirem descansadas e saberem que as escalas que fizeram
ou que tiveram que alterar, não é? Porque uma coisa é a escala que nós fazemos no início do mês, muito bonitinha e que até cumpre as regras todas, outra coisa é, à medida que vai havendo imprevistos e vai sendo preciso fazer ajustes às escalas, começamos ali a perder um bocadinho de controle às vezes se a escala continua a cumprir ou não com as exigências legais. E, portanto, o que o E-Social de Escalas faz é sistematicamente validar se a escala continua em conformidade com as regras que vocês definiram. E nós aqui podemos definir dois tipos de alertas. Alertas relativamente aos serviços mínimos e relativamente a um conjunto de restrições ou de condições. Quando nós falamos aqui de serviços mínimos, o que é que o programa vai fazer? Vai pegar em todas as nossas equipas que nós acabamos de criar naquele menu que eu vos mostrei há bocado, vai nos permitir dizer se essa equipa é específica de uma determinada zona de uma da instituição, de uma determinada valência, ou pode ser uma equipa que serve todas as valências, e depois, muito importante, vai nos permitir aqui definir quais são os nossos serviços mínimos para esta equipa. Por exemplo, para aqui o turno de enfermagem da tarde, eu posso vir aqui e definir quantas pessoas é que eu preciso neste turno em cada dia. Porquê que é em cada dia? Porque muitas vezes isto é diferente ao longo da semana. Por exemplo, eu posso, ao domingo à tarde, nem sequer ter enfermagem na instituição. Portanto, chego aqui e digo que é um 0. E posso, por exemplo, à terça-feira, que até é dia de consultas e vai lá o médico, eu posso até ter 2 enfermeiras nesse turno. Portanto, aqui eu consigo definir quantas pessoas é que, no mínimo, eu preciso de ter em cada uma destas equipas, em cada dia da semana. Peço desculpa. Isto para todas as equipas que eu criei, ok? Eu posso vir aqui depois, então, e definir quantas pessoas é que eu preciso em cada uma. Para que é que isto serve? Para quando eu estou a criar a escala e, sobretudo, para quando eu faço ajustes à escala, porque alguém faltou, etc., sempre que me estiver a faltar alguma pessoa em algum destes turnos, eu vou receber um alerta. E isto é especialmente útil, sobretudo quando temos equipas muito grandes e estamos a fazer uma escala para 20 ou 30 pessoas para 30 dias do mês, a dada altura é fácil escapar-nos alguém e faltar-nos alguém em algum turno e muitas vezes até isto só sobressai já no próprio dia em que a dada altura alguém se apercebe que não está ninguém alocado ao posto de trabalho X ou Y. Portanto, aqui os serviços mínimos servem para isso, para nós termos garantia que sempre que a nossa escala tem em falta alguém para assegurar estes mínimos, o programa vai-nos dar um alerta. Depois, o que é que nós podemos definir a seguir? As tais regras que vão desde aquilo que são as exigências legais de acordo com o contrato coletivo de trabalho em vigor na instituição ou de acordo com o Código de Trabalho, até àquilo que são regras internas da instituição e da forma como a instituição quer gerir aqui um conjunto de coisas. Mais uma vez, para que é que serve nós definirmos isto? Para sempre que a minha escala não cumpre com alguma destas regras, eu ter a certeza que vou receber um alerta e que não deixo escapar nenhum incumprimento, que pode ser legal e, portanto, com consequências mais gravosas, ou pode ser apenas de funcionamento interno e, portanto, eu posso optar por ignorar esse alerta porque ele não é legal e naquele caso eu até não tenho alternativa ou até me é mais conveniente fazer as coisas de outra forma, mas tenho sempre a garantia de que estou consciente do que é que não está a ser cumprido. E que regras ou que restrições é que são essas que eu posso aqui parametrizar para depois então conseguir trabalhar com um cenário que efetivamente reflete a minha realidade. Eu posso começar por definir como é que eu quero fazer a gestão das minhas folgas. O que é que eu quero dizer com isto? E depende, mais uma vez, da forma de cada instituição trabalhar. Nós podemos ter instituições que fazem a gestão das folgas numa base mensal e que dizem assim, tendo em conta a duração dos meus turnos, que são, por exemplo, de 8 horas, eu quero que ao fim do mês toda a gente tenha 8 folgas ou 9 folgas, depende aqui das durações dos turnos.
independentemente de poder ser uma semana com uma folga e a semana seguinte com 3, porque às vezes a própria sequência que nós já temos montada de turnos assim o proporciona. E o importante é chegar ao fim do mês e garantir que as pessoas tenham, em média, as folgas todas. Ou podemos ter instituições que nos dizem assim, não, na minha instituição, a forma como nós trabalhamos é que cada pessoa tem que ter 2 folgas na mesma semana. E sempre que isso não aconteça, eu quero receber um alerta para eu fazer um ajuste e garantir que toda a gente tem 2 folgas por semana. E ainda posso aqui definir se quer que elas sejam juntas ou se não precisam ser juntas. Aqui é uma opção, não é uma condição legal. O que mais é que nós podemos, e aqui é sempre uma preocupação grande das instituições, uma coisa são as folgas à semana, outras coisas são as folgas ao fim de semana, que nestes contextos tendem a gerar sempre alguma desarmonia ou mesmo até alguns conflitos e mau ambiente entre as pessoas, porque obviamente ninguém gosta de trabalhar ao fim de semana, não é? E é muito importante nós termos aqui uma distribuição justa e equitativa da forma como distribuímos as folgas ao fim de semana. Além de que existem também orientações legais decorrentes dos contratos coletivos de trabalho que nos obrigam, no que toca, por exemplo, às folgas coincidentes com o domingo, a observar determinadas regras. Por exemplo, a maior parte dos contratos coletivos de trabalho obriga, neste setor, a que uma folga de 7 em 7 semanas seja coincidente com o domingo. E, portanto, nós conseguimos definir aqui essa regra e ainda podemos acrescentar que além desse domingo, de 7 em 7 semanas, queremos, por exemplo, que todos os meses toda a gente tenha um sábado. E essas folgas têm que ser contíguas ou não precisam de ser contíguas. Vocês podem dizer assim, ok, o contrato coletivo diz efetivamente um domingo a cada 7 semanas ou a cada 6, dependendo do contrato coletivo, mas nós aqui queremos que seja 5 em 5. Ok, não tem problema nenhum. Vocês, o contrato coletivo pode dizer uma coisa e vocês aqui definem uma regra diferente, porque na instituição têm recursos humanos que vos permitem até fazer uma gestão mais benéfica para os profissionais. Definem como quiserem. Qual é a grande vantagem daqui deste sistema de definição de folgas numa lógica rotativa? É que, e sobretudo quando estamos a falar, por exemplo, de 7 em 7 semanas, quando estou a fazer as escalas para ver quando é que tenho que dar um domingo a esta pessoa, muitas vezes eu tenho que ir à escala anterior, ver quando é que foi a última vez que esta pessoa teve folga ao domingo, contar as 7 semanas para ter a certeza que naquele mês, pelo menos ao terceiro domingo, a pessoa vai ter uma folga, porque se for no último domingo já passa mais do que as 7 semanas. Outras vezes até não teve nenhuma folga ao domingo na última escala, porque é de 7 em 7 semanas e não apanhou nenhum domingo, portanto ainda tem que ir à escala anterior à última para ver quando é que foi o último domingo, e tudo isto leva a que o processo, não é, de gestão de folgas ao fim de semana seja moroso e pouco prático de fazer. Se nós definirmos aqui esta rotatividade, o que é que o programa vai fazer? Vai sempre para cada profissional ver quando é que foi a última vez que teve folga ao domingo, quando é que foi a última vez que teve folga ao sábado, e vai automaticamente, quando eu abro a escala, sugerir-me qual é a data, a próxima data em que a pessoa tem que ter um domingo de folga ou em que tem que ter um sábado de folga. Não quer dizer que tenha que ser nesse, mas nesse faz as 7 semanas, ou as 4, ou as 5, aquilo que eu tiver aqui definido. Está bem? E, portanto, sempre que eu não estiver a cumprir esta rotatividade, mais uma vez, se tiver que fazer ajustes à escala porque alguém faltou, alguém meteu baixa, eu consigo perceber que, por exemplo, se calhar não pode ser aquela pessoa a vir fazer o domingo, porque se for aquela pessoa a vir fazer o domingo, vou incumprir nesta regra de lhe dar a folga de 7 em 7 semanas. Outra opção é definirmos aqui que as folgas ao fim de semana são fixas por mês e que, por exemplo, toda a gente tem que ter 2 sábados por mês e um domingo por mês e que um é um fim de semana completo. É outra alternativa de nós parametrizarmos aqui e o programa aqui vai validar, quando eu completo a escala, que toda a gente efetivamente tem 2 sábados, que toda a gente tem um domingo e que toda a gente tem um fim de semana completo. E se houver alguém para quem esta regra não esteja a ser cumprida, o programa vai-me dar um alerta.
que mais é que consigo definir aqui? Limites de turnos consecutivos, quer para turnos diurnos, quer para turnos noturnos, porque às vezes os turnos da noite ou são de duração maior, ou são turnos naturalmente mais pesados do ponto de vista da exigência física e psicológica, e portanto definimos um limite diferente para os turnos de dia e de noite. Portanto, aqui eu consigo também definir qual é o limite de turnos consecutivos que quero que alguém faça, e sempre que isso não esteja a ser cumprido, o programa alerta-me. Consigo definir aqui o tempo de descanso entre turnos, que é para também, se houver um engano ao fazer a escala, em que tenho alguém a fazer tarde e no dia seguinte ponho a fazer manhã e não cumpre aqui o descanso mínimo entre turnos, também ter um alerta de que a escala está em inconformidade. E depois consigo definir uma coisa que é muito útil para as instituições, e temos visto que isto traz grandes benefícios, que é eu poder fazer a gestão das horas mensais, semanais não será tão frequente ou tão útil, mas das horas mensais de cada trabalhador. Isto é muito importante, porquê? Porque não raras vezes nós temos neste setor períodos normais de trabalho, PNTs, o número de horas semanais que cada pessoa tem que fazer, que são números que não são muito fáceis de gerir. Às vezes temos 37 horas, 38 horas, 39 horas, nem toda a gente faz 40 horas, depende da categoria profissional. Quando nós temos turnos de 8 horas, por exemplo, isto nem sempre dá conta certa, e vocês saberão muito bem de que é que eu estou a falar, não é? Portanto, se a pessoa fizer 5 turnos numa semana de 8 horas, faz 40 horas, mas se ela, na verdade, na categoria dela só tem que fazer 37, vai acumular aqui 3 horas a mais. Juntando com 3 horas a mais na próxima semana, a dada altura isto dá origem a mais uma folga, ok? Claro que nem todas as instituições têm esta realidade, por vezes têm até já contratualizado com os trabalhadores que fazem todos 40 horas e recebem este valor como trabalho extraordinário fixo. Há outras instituições que dividem até as 37 horas por 5 dias e, portanto, as pessoas entram, por exemplo, às 7 e saem às 14h25 ou às 15h07 para dar conta certa, mas nem sempre isto é a solução que melhor serve os interesses da instituição em termos de gestão de pessoal, não é? Porque às vezes dá mais jeito que toda a gente saia às 2h30 e que depois entre o turno da tarde, do que ter as pessoas a sair às 3h15, porque é um período entre as 2h30 e as 3h15 que até tem pouco trabalho para tanta gente que normalmente está no turno da manhã, e portanto acaba por ser ali um bocadinho um desperdício de horas, e as instituições preferem que as pessoas façam só as horas necessárias e, portanto, vão acumulando aqui estas horas ao longo do mês. Portanto, esta funcionalidade, e já vamos ver depois na prática, na gestão de escalas, como é que como é que fazemos esta gestão, mas é algo que temos verificado nos clientes que é muito, muito útil. Além desta gestão do saldo de horas do próprio mês, obviamente depois temos que ter uma forma de também fazer a gestão do saldo acumulado, aquele que vai passando de uns meses para os outros. E aqui, nestas duas condições, o que nós conseguimos é definir alertas, mais uma vez, em que eu digo assim, eu sempre que algum profissional tiver 21 horas a positivo no mês, ou que tenha 14 horas a positivo no mês, eu já quero receber um alerta, porque sei que depois vou ter dificuldade em gerir estas horas, em compensar estas horas. A mesma coisa a negativo. Eu não quero permitir que ninguém fique a dever horas à casa mais do que, por exemplo, 8 horas por mês, que é o correspondente a um dia, porque de alguma forma depois posso não conseguir que a pessoa compense essas horas. Portanto, aqui nós conseguimos definir estes alertas, tanto para horas a positivo como negativo, tanto do próprio mês como acumuladas. O que mais é que nós conseguimos definir aqui? Estamos quase a acabar as restrições. O número de dias de férias em vigor na instituição, e com certeza que estarão a perguntar, mas e depois posso personalizar isso quando as pessoas têm mais dias do que esses 22? Sim, também já vamos ver isso. E isto serve para quê? Para depois, quando estou na gestão de escala e à medida que vou atribuindo férias às pessoas, o sistema vai contando quantos dias de férias é que essa pessoa tem, para irmos também tendo aqui controle sobre as férias marcadas.
Um último alerta que podemos definir é se queremos ser avisados em cada escala quando houver algum profissional a fazer anos nesse mês. Portanto, é só um alerta e, obviamente, depende de termos a data de nascimento preenchida na ficha do profissional. Nós ainda temos aqui mais uma coisa a parametrizar em baixo, mas vamos só ver aqui, ao nível da ficha do profissional, como é que nós podemos depois fazer esta gestão. E isto é muito importante, porquê? Porque nós podemos ter aqui um conjunto de regras que se aplicam à maioria dos trabalhadores da instituição, mas que eventualmente são diferentes para uma ou outra pessoa. Seja porque a pessoa tem alguma circunstância à qual nós queremos atender e, portanto, não se aplica a ela alguma destas regras que nós definimos aqui, seja porque, isto pode acontecer, e em instituições grandes isto acontece com alguma frequência, seja porque estamos a falar de um trabalhador sindicalizado num sindicato diferente daquele cujo contrato coletivo a instituição outorga e, portanto, por inerência desse vínculo com outro contrato coletivo de trabalho, aquele trabalhador pode mesmo estar sujeito a regras diferentes. E, portanto, nós temos que ter uma forma de vir aqui personalizar todas aquelas regras que nós há bocado estivemos ali a ver e que definimos para a instituição. Eu tenho na ficha do trabalhador, sempre, portanto estamos aqui na ficha de um trabalhador, eu tenho sempre a possibilidade de chegar aqui e personalizar esta regra, ok? E quando eu a personalizo, eu fico aqui com a nota de que esta pessoa tem aqui uma condição que é diferente do que está definido no geral da instituição, portanto está personalizada. O que mais é que eu consigo definir aqui na ficha do trabalhador? Eu consigo dizer em que valências é que esta pessoa pode trabalhar, portanto eu tenho aqui todas as valências da minha instituição, porque é muito frequente nós termos trabalhadores que em termos de quadro de pessoal podem desempenhar funções em mais do que uma valência, e aqui eu consigo definir em que valências é que são, em que zonas também é que aquele trabalhador trabalha. Eu posso ter aqui uma pessoa, por exemplo, que só faz piso 1 ou que faz piso 2, e aqui este piso 1, piso 2 é tudo personalizado na ficha da instituição, pode ser ala norte, ala sul, zona A, zona B, zona pode ser enfermaria, pode ser quartos, pode ser... a zona pode ser o que vocês quiserem, ok? Criamos aqui as zonas que fizerem sentido na instituição. E depois eu vou poder dizer aqui quais são daquelas equipas de turnos que criamos há bocado, as que esta pessoa está habilitada a fazer, seja por força da sua categoria, que também conseguimos definir aqui, seja até por uma questão de perfil. Eu posso ter aqui pessoas, por exemplo, tenho aqui domicílios, estamos a falar de uma pessoa que não tem carta de condução, e se as vossas equipas são, em alguns momentos, só de uma pessoa, obviamente, se esta pessoa não tem carta de condução, eu vou ter que tirar aqui os turnos de domicílios. Ou se esta pessoa não tem perfil para acompanhar um utente, por exemplo, ao hospital, eu posso decidir que não a vou pôr aqui no piso 2, que é a pessoa responsável por levar utentes ao hospital. Portanto, nós aqui conseguimos definir para cada um dos nossos profissionais que equipas de turnos é que lhe podemos atribuir. Se alguém, por exemplo, não faz noites, podemos sempre aqui definir isto. Isto serve para quê? Para garantir que quando estamos a fazer a escala, não atribuímos nenhum turno que não seja compatível com o perfil daquela pessoa. Ou que, quando estamos a fazer a escala só para uma determinada valência, ou só para uma determinada zona, ou só para determinadas equipas, que o programa só nos traz as pessoas que estão efetivamente aptas a fazer trabalho naquela valência, naquela zona, naqueles turnos, ok? Uma última coisa relevante aqui na ficha do profissional diz respeito às férias. Como vos disse há bocado, por defeito, o programa traz para aqui o valor que eu parametrizei, que é o geral da instituição, mas eu posso chegar aqui, por exemplo, esta pessoa, portanto já fiz aqui 1001 mudanças, não é? Já só tenho aqui 10 dias, mas imagina que esta pessoa, além dos 22, ainda tem mais 5 dias do ano passado, e portanto eu posso chegar aqui e dizer que esta pessoa tem 27. À medida que vamos marcando férias na escala, e aqui com tantas escalas que fazemos e
e eliminamos, esta pessoa já tem aqui 55 dias de férias marcados, mas o que é importante é vocês saberem que quando vocês estão a marcar férias na escala e ultrapassa os 27 dias, o programa vai-vos dar um alerta a dizer que foi excedido os dias de férias a que aquela pessoa tem direito, ok? E a nível de ficha do profissional é isto que é o mais importante. Vamos só voltar aqui às configurações para terminarmos este trabalho inicial que é feito no fundo uma vez, quando começamos a trabalhar com o programa, e depois só temos que voltar aqui se houver necessidade de ajustar alguma coisa. Mas falta-nos ver algo muito importante e muito útil nas instituições e que muitas já têm em vigor, que é os ciclos de trabalho. De que é que estamos a falar quando falamos de ciclos de trabalho? Daquelas sequências que muitas vezes nós já temos instituídas na instituição, e vamos abrir aqui, por exemplo, o ciclo da cozinha, ok? Só para vermos aqui um exemplo assim mais simples, em que nós já definimos que as nossas pessoas da cozinha fazem tarde, na primeira semana, depois têm um descanso, fazem 3 dias de manhã, têm um descanso, fazem 3 dias de tarde, têm um descanso, 3 dias de manhãs. Imaginem que vocês já têm esta sequência montada, porque isto facilita muito a elaboração das escalas. Quando nós já temos estas sequências montadas, nós conseguimos criá-las aqui no programa. Eu posso vir aqui adicionar quantos ciclos eu quiser, eu vou dar aqui um código ao ciclo, vou dizer que este é o ciclo, por exemplo, para os auxiliares da ação médica, da UCC ou da ERP, o que for, um ciclo que vocês quiserem. Posso definir aqui quanto tempo dura este ciclo e no limite eu posso ter ciclos a durarem o ano todo e vou aqui dizer quais são os turnos que entram neste ciclo. Imaginem que eu estou a fazer, por exemplo, o turno de enfermagem, para pegarmos aqui numa coisa simples, e que este turno muda ao fim de 4 semanas, por exemplo. Ao fim de 4 semanas repete-se. Então, eu consigo chegar aqui, e aqui no fundo é copiar o que já existe em vigor na instituição, é pegar nos ciclos e passá-los para aqui uma primeira vez, e eu posso, por exemplo, começar por marcar os descansos obrigatórios. Esta semana folga no domingo, na outra folga no sábado, na outra no domingo, na outra no sábado. Por exemplo, botão direito do rato, descanso obrigatório, e depois vou meter aqui os descansos complementares, por exemplo. Posso então depois, mais uma vez, selecionar aqui as minhas células, ok? Botão direito do rato e vou inserir os turnos. Estou a falar de enfermagem, portanto ele já só me dá aqueles 2 turnos e eu posso pôr aqui manhã e posso pôr aqui nos outros dias tarde. Se eu tiver, por exemplo, os enfermeiros a rodar entre a manhã e a tarde, ok? E eu consigo fazer isto para todas as possibilidades. Ajudantes de ação direta da manhã, por exemplo, em que rodam entre o piso 1, o piso 2, o piso 3, e eu tenho aqui um ciclo. Para que é que servem estes ciclos? Para quando nós estamos a fazer a escala, e se vocês já trabalharem desta forma, é manter o funcionamento, se não tiverem isto instituído. O programa também, no fundo, vos permite ensaiar aqui uma nova forma de trabalhar que vai trazer ganhos muito relevantes depois no dia a dia da gestão de escalas. Uma coisa importante para quem conhece outras soluções de gestão de escalas, nós podemos ter um único turno para, por exemplo, os ajudantes de ação direta da manhã e usar um único turno, peço desculpa, um único ciclo e usar este ciclo para todas as auxiliares, porque eu posso pôr a Maria a começar o ciclo na segunda-feira, a Joana a começar o ciclo na terça, a Francisca a começar o ciclo na quarta. Portanto, um ciclo só serve para todas as pessoas, porque eu ponho-as a começar em dias diferentes e com isso a rotatividade está assegurada, ok? Portanto, aqui é onde eu defino então os ciclos, sobretudo para quem já trabalha com desta forma, é aqui que nós inserimos os ciclos. E com isto estamos em condições de começar a trabalhar. Portanto, como veem, em termos daquele trabalho inicial de preparar o programa, não estamos a falar aqui de
algo nem complexo, nem extremamente trabalhoso. Configuramos tudo, temos a nossa realidade preparada, podemos começar a criar escalas. Aqui em cima temos o botão para criar escalas, ok? Por defeito, o programa importa aqui já as informações da vossa ficha de cliente. Aqui colocamos uma única vez, a primeira vez, qual é a regulamentação de trabalho aplicável, o contrato coletivo de trabalho que se aplica à instituição, porque depois, quando imprimimos a escala para fixar, isto é algo que tem que estar lá. E aqui eu vou dar aqui um nome à minha escala. Eu vou fazer, por exemplo, aqui a escala para novembro, ou a escala, até pode ser a escala, por exemplo, geral para novembro, e vou fazer a versão 1, não é? Porque já sabemos que depois, ao longo do mês, isto há sempre necessidade de alterar. Venho aqui, escolho novembro, e aqui vou escolher as valências para que eu quero fazer a escala. Vou, por exemplo, fazer para ERP e SAD, porque tenho pessoas que podem uns dias estar a trabalhar na ERP e outros dias estar a trabalhar no SAD. Quando eu faço aplicar filtros, o que é que o programa me vai fazer? Vai-me trazer todas as pessoas que eu disse na sua ficha de profissional que podiam trabalhar na ERP e no SAD. E temos aqui um conjunto enorme de pessoas. Agora imaginem, por exemplo, que eu só quero fazer a escala para o piso 2. Só me vai trazer as pessoas que eu disse que podem trabalhar no piso 2. Mas eu posso ainda fazer a minha escala de outra maneira. Eu posso dizer que, por exemplo, eu quero fazer aqui a escala da cozinha. E o que é que o programa vai fazer? Vai-me trazer apenas as pessoas que podem fazer cozinha, que eu disse que estavam aptas a fazer o turno da cozinha. Okay? Em todo o caso, nós podemos sempre trazer toda a gente, porque depois, dentro da escala, nós podemos fazer também esse filtro. Quando nós precisamos, ou com frequência, nós precisamos de fazer uma gestão mais flexível das pessoas, se me faltar alguém aqui neste setor, é a pessoa X ou Y que vai lá assegurar, embora não seja daquele setor ou daquela valência, e isto é muito comum porque os recursos tendem sempre a ser muito limitados, o ideal é nós trazermos aqui as pessoas todas e depois dentro podemos filtrar, como vos vou mostrar. E agora, aqui, eu queria mostrar-vos duas coisas. Eu fiz criar a escala e o que é que o programa me está aqui a dizer? Que foram detectados ciclos em curso na escala anterior. Ou seja, o que é que o programa detectou? Que estas pessoas todas, das que estão ali na lista, não é? Portanto, não são todas as que estão na lista, mas quase todas, já têm um ciclo, uma sequência que vem da escala anterior. E está-me a perguntar se eu quero continuar. Eu não vou continuar, portanto, vou tirar tudo, vou começar do zero, como se nunca tivesse feito nada. Portanto, o programa vai demorar aqui um bocadinho a limpar todos estes ciclos para nos apresentar uma escala em branco do zero. Ok? Porque também vos queria mostrar esta escala do zero, que será aquilo que vocês vão ver na primeira vez em que começarem a trabalhar. Este é o aspecto da escala. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui, então, todos os nossos profissionais com a respectiva categoria, dias do mês, dias da semana, e se vocês repararem, já temos aqui umas bolinhas vermelhas e umas bolinhas verdes, sendo que as verdes estão todas a zero. O que é que são estas bolinhas? As vermelhas são os serviços mínimos que eu defini para cada um destes dias. Recordam-se quando começamos esta apresentação, fomos dizer quantas pessoas é que precisávamos em cada uma das equipas em cada dia? É esse apoio visual que temos aqui, em que, por exemplo, aqui neste sábado precisamos de 13 pessoas, no domingo de 14, na segunda já precisamos de 19. Claro que isto são coisas feitas aqui como exemplos um bocadinho à sorte, mas eu consigo, se estiver a fazer uma escala do zero em que eu ainda não tenho este processo estruturado na minha instituição e faço tudo completamente manual, eu consigo chegar aqui e ver, ok, então eu aqui, no meu primeiro dia, no sábado, eu preciso ter uma pessoa no turno da tarde de enfermagem, uma pessoa tarde de quartos, uma pessoa manhã domicílios, e eu consigo ver aqui isso tudo. À medida que eu vou inserindo turnos, vamos só fazer aqui, e espero que coincida ali com os serviços mínimos, estes que eu estou aqui a inserir, pode não ser o caso, eu vou guardar,
E o que é que me vai acontecer aqui? O programa está aqui a fazer contas e ele passou aquele 19 para 15, portanto, neste momento já só me faltam 15 pessoas e passou este verde para 4. Ou seja, eu consigo ver também onde é que eu já tenho pessoas alocadas. Este é aqui o primeiro apoio visual que nós temos. Claro que o objetivo é, quando terminarmos de fazer a escala, todas as bolinhas vermelhas terem desaparecido e termos apenas nas verdes os turnos, então, que já estão distribuídos. O que mais é que nós temos aqui de muito importante? São estes totalizadores aqui ao lado, que isto tem a ver com aquilo que vos dizia há bocado, da tal gestão das horas que cada trabalhador faz e que aqui nós temos observado nos clientes um ganho muito significativo até em termos de custos para a instituição, ok? Porque isto permite-nos perceber quantas horas é que cada pessoa tem que trabalhar naquele mês. Portanto, esta HAT são as horas a trabalhar. Que conta é esta que o programa faz? O programa vai ver qual é o PNT semanal deste trabalhador, quantas horas é que tem de trabalhar. Por exemplo, temos aqui pessoas com 37 horas, temos pessoas com 40, pessoas com 35, e mediante quantas horas por semana é que a pessoa tem de trabalhar e o número de dias úteis que existem neste mês, o programa vai nos dizer, então, quantas horas é que esta pessoa tem que trabalhar neste mês. À medida que eu vou atribuindo turnos, e vemos esse exemplo aqui nestas 4 primeiras pessoas, o programa já está aqui a contar quantas horas é que eu já atribuí a esta pessoa. E cada uma destas já tem aqui 7 horas atribuídas, portanto ainda me falta atribuir-lhes 141 horas e estas ainda nem sequer comecei a fazer nada. Consigo ver aqui então o saldo mensal, portanto, neste mês quantas horas é que faltam, quantas horas é que tem a mais, e aqui o acumulado dos meses de trás. Como é que nós preenchemos estas escalas? Mais uma vez, eu seleciono as células e posso selecionar até em linhas diferentes, ok? Quando eu clico com o botão direito do rato, eu tenho aqui várias opções. Eu posso inserir turnos ou ausências. Eu posso, por exemplo, começar por marcar as folgas todas e depois posso inserir turnos. Isto é uma forma que nós temos de fazer a escala. Temos aqui também as tais sugestões de sábado de folga previsto para o dia 8. Esta pessoa não tem que ter nenhum domingo neste mês, pelas regras que nós definimos. Esta pessoa tem previsto um sábado para o dia 15, um domingo para o dia 2 e faz anos no dia 19, se quisermos ter isto em conta ao fazer a escala para eventualmente atribuir folga ou o que seja. Isto é uma forma que nós temos de fazer escalas. Que outra forma é que nós temos de fazer escalas? É chegar aqui a uma pessoa e fazer inserir ciclo. Esta pessoa é cozinheiro, o único ciclo compatível com as funções dela é este ciclo que eu tenho aqui para a cozinha, e se eu fizer inserir ciclo, o que é que o programa vai fazer? Vai pegar naquela sequência que eu montei para quem trabalha na cozinha, que tinha 3 semanas, mas podia ter 2, podia ter 7, podia ter 8, podia ter 30, e eu vou inserir o ciclo e ele vai-me repetir aquela sequência até ao fim do mês e no mês seguinte vai dar continuidade a esse ciclo. Imaginem, por exemplo, aqui, podemos ver aqui só as pessoas da cozinha, aquilo que eu vos dizia há bocado, depois podemos filtrar aqui dentro, e eu posso pôr, por exemplo, aqui uma pessoa da cozinha a fazer um turno, o mesmo ciclo, mas desfasado daquela pessoa ali de cima. Aqui até tenho, desculpem, ciclo. Ciclo, ok? Portanto, podemos usar o mesmo ciclo, mas pô-lo a começar em dias diferentes para as folgas, obviamente, serem desencontradas, porque alguém tem que estar a trabalhar. Portanto, isto é uma forma também de nós montarmos a escala, podemos até gravar aqui, para olhar aqui então para os totalizadores de horas, e o que é que eu vejo? Então que a pessoa tinha que trabalhar 160 horas, porque tem que fazer 40 horas por semana, e que este ciclo que eu tenho montado, porque quando eu tenho ciclos montados, obviamente que uns meses vai apanhar mais dias de um tipo, outras vezes vai apanhar mais folgas,
Portanto, é muito importante nós conseguirmos ir contabilizando as horas e neste mês, concretamente, esta pessoa fica a trabalhar menos 2 horas e meia. E já trazia de trás também 1 hora e meia a menos. Portanto, já tem acumulado neste momento menos 4 horas, ok? Portanto, isto é algo que é muito importante e que nos ajuda muitas vezes até a perceber ou que estamos a dar folgas a mais e que temos que otimizar os nossos ciclos, porque aquela questão de termos que dar uma folga sempre na mudança de turno, por exemplo, muitas vezes leva a que as instituições estejam a dar folgas a mais no sentido em que depois as pessoas não trabalham as horas todas que deviam. Não é mais em termos de ciclo, não é? Porque se muda de turno, obviamente tem que ter um descanso, não é? Mas isto serve para nós muitas vezes termos noção aqui desta discrepância das horas que devia trabalhar com as que estamos a atribuir e nos levar a reformularmos as próprias sequências de turnos para otimizar, porque às vezes temos aqui alguns desperdícios de horas. Vamos voltar aqui a todas as pessoas, ok? E se repararem, eu já tenho aqui alertas. O que é isto? São aquelas regras que nós definimos de como é que validações é que queríamos, tendo em conta os requisitos legais ou a nossa forma de trabalhar na instituição e aquilo que não está a ser cumprido, o programa então vai nos alertar. E aqui eu já tenho a indicação que o número de folgas por mês está a ser excedido e a pessoa até tem 4 horas a menos. Portanto, isto significa que se eu precisar de alguém para vir aqui, por exemplo, fazer uma substituição, se calhar esta é a pessoa mais adequada, porque até está com folgas a mais no mês e até está com saldo negativo. Que mais é que eu consigo ver aqui? Por outro lado, que o número de sábados de folga por mês é insuficiente, o número de domingos de folgas por mês é excedido, portanto, posso trocar um sábado por um domingo de folga, e aqui nós vamos. Aqui, como já temos depois muitas regras umas em cima das outras, também já me está a dar aqui as do fim de semana completo. Nós aqui conseguimos sempre ver o que é que está a ser, o que é que não está a ser cumprido relativamente às regras que nós dissemos. Por exemplo, aqui o limite de turnos consecutivos é excedido. Tenho aqui 5 dias, significa que eu defini nas regras 4 ou 3, já não me recordo. Isto é uma forma que nós temos de fazer escalas. Permitam eliminar esta escala e vamos aqui novamente criar uma escala, na mesma escala geral para novembro, aquilo que fizemos há bocado, versão 1, e vimos novamente aqui, novembro. Vamos escolher as mesmas valências, que é para ser bastante gente, para vermos isto com bastante carga, para vocês também perceberem como é que funciona quando temos muita gente, e vamos criar a escala. Aquela mensagem de há bocado que me dizia então que eu tenho aqui pessoas a quem eu já inseri um ciclo. Aquilo que vocês me viram a fazer aqui, que terão sempre que fazer uma primeira vez na primeira escala, mas que depois nas escalas seguintes o que é que vai acontecer? É isto. O programa vai-me dizer que aquelas pessoas já têm um ciclo em curso se eu quero continuar. Porquê? Porque o programa repetiu. Imaginem aquele exemplo do ciclo da cozinha com 3 semanas. Repetiu, pôs as 3 primeiras, repetiu mais uma semana e pouco, por exemplo, e agora tem que continuar no mês seguinte do ponto onde parou o ciclo. Portanto, é isso que vai ser feito. Faço continuar. E o que é que o programa me está aqui a fazer? Está a gerar a escala, então, dando continuidade aos ciclos que já estavam em curso. Peço desculpa. E vamos então aqui ver, é completamente diferente receber uma escala em branco ou receber uma escala já pré-preenchida com o ciclo, com a continuidade do ciclo. Temos aqui pessoas com linhas em branco, porque são pessoas que não têm ciclos atribuídos, porque eu, nestas pessoas, quero fazer a escala à mão, ou porque é um trabalhador que entrou este mês e, portanto, ainda não lhe atribuí nenhum ciclo, mas todas as outras pessoas, depois de eu definir o ciclo e de, na primeira escala, inserir o ciclo que aquela pessoa vai fazer, e atenção, que nós podemos ter aqui pessoas que podem fazer mais do que um ciclo, porque nós dissemos que elas podem fazer turnos da manhã, turnos da tarde, e portanto eu até posso num mês ela estar a fazer um ciclo e a dada altura eu precisar de alterar e deixa de estar no ciclo da manhã e passa a estar no ciclo da tarde e chego aqui e altero, ou esta pessoa, por exemplo, aqui que estava neste ciclo, eu posso chegar aqui e
alterar-lhe o ciclo e vai fazer domicílios. Portanto, o programa dá uma escala pré-preenchida, mas eu depois posso fazer ajustes. Esta pessoa estava de folga aqui, mas na verdade pediu-me para estar de folga aqui, porque tenho uma consulta, eu posso chegar aqui, registar a ausência como descanso complementar e das duas uma, ou fica com as duas folgas, e vamos gravar para vermos aqui o que é que acontece nos saldos de horas. Está com 1 hora a negativo, portanto trabalha menos 1 hora este mês, mas na verdade até está com 6 horas a positivo em termos do acumulado e, portanto, eu até lhe posso dar esta folga, este descanso complementar como extra, porque ainda assim a pessoa está com 6 horas positivas acumulada, ou posso fazer uma troca e neste dia folgou e chego a esta folga e faço inserir turno e ponho a pessoa a trabalhar. Portanto, o facto de eu trabalhar com ciclos e para quem não tem ciclos feitos, despender aqui algum tempo, que até pode ser progressivamente. Eu posso começar por criar ciclos, por exemplo, só para a cozinha, se for mais fácil, ou só para os auxiliares de serviços gerais e continuar a fazer a escala manualmente para os outros. E ir inserindo esta questão dos ciclos de forma faseada também à medida que vou ganhando mais confiança e que consigo encontrar aqui um ciclo, porque naturalmente isto também pressupõe aqui algum esforço, alguma prática para criar os ciclos, mas também vocês têm aqui a Open Limits, que nessa parte poderá ser aqui um apoio muito importante e muito útil para vos ajudar a criar estes ciclos e depois a terem estas escalas feitas de forma automática, como vocês viram, em questões de segundos, não é? Mas que vos permite, na mesma, esta flexibilidade de, a qualquer momento, se for preciso, virem aqui e alterarem. Até porque podemos ter uma pessoa, por exemplo, que aqui, a esta altura, nos comunica que meteu baixa. E, portanto, eu tenho que chegar aqui a esta escala, desta tal pessoa que estava com 1 hora a negativa e 6 a positivas acumuladas, e vir aqui e registar aqui uma baixa por doença, ok? Vou gravar. E se repararem, a pessoa que estava com 1 hora a negativo este mês até fica com 2 horas a positivo. Porquê? Isto tem a ver com o dia em que estavam as folgas marcadas, com os turnos que fez até à data em que entrou de baixa e, portanto, já não gozou, por exemplo, determinadas folgas, ou até gozou folga segunda e terça e meteu baixa na quarta. Portanto, isto é um tipo de cálculo que é muito complexo de fazermos manualmente ou até com um Excel. E muitas vezes, sobretudo nesta questão da gestão das baixas, acaba por se perder, às vezes, aqui algum controle sobre estas horas ou até em ter alguma dificuldade em responder a reclamações das pessoas, porque as pessoas depois acham ou que deviam ter gozado uma folga e ficaram sem uma folga, ou que trabalharam em tal dia, depois meteram baixa e vocês dizem que a pessoa ainda tem que trabalhar, ou que não tem direito à folga porque meteu baixa e as pessoas não percebem o porquê. E, portanto, estes totalizadores e estas contabilizações são muito úteis para fazermos esta gestão. Outra questão importante relativamente a estes saldos. No primeiro mês em que começam a trabalhar com o programa, eventualmente os vossos profissionais têm aqui já horas de saldo. E, portanto, nós temos aqui sempre uma forma de, no primeiro mês, que a pessoa entra na escala, de vir aqui colocar-lhe um determinado saldo inicial, que é para depois não ficarem com uma contabilidade paralela, não é? Termos aqui sempre este valor atualizado. Outra questão, e que preciso vos mostrar isto aqui num mês já terminado, se vocês chegarem ao fim do mês e decidirem que vão, por exemplo, pagar estas horas aqui acumuladas, temos que ter uma forma de as limpar aqui do banco de horas, porque se foram pagas, temos que passar isto para zero, eventualmente, ou pagaram 4 horas destas 8, o que for. Portanto, nós conseguimos chegar aqui, por exemplo, pôr isto a zero e dizer aqui que foi pago 8,8 horas, até podem pôr no processamento salarial de tal, ok? Portanto, conseguimos sempre depois vir aqui e atualizar estes saldos de horas, da mesma forma que conseguimos sempre consultar o histórico. Por exemplo, tenho aqui, dia 10/7, foram pagas tal, 6 horas. Vou procurar aqui outro trabalhador. Okay? Conseguimos sempre ver aqui, quando houve alterações ao saldo acumulado de horas, consigo ver que foi alterado de 17 para 0, aqui foi alterado de 20 para 15, consigo sempre
ter rastreabilidade relativamente aos saldos de horas. Tenho aqui também a possibilidade de registar notas relativamente a um trabalhador. Por exemplo, até estou a fazer uma escala para o mês anterior e para o mês seguinte e a pessoa pediu folga para o dia tal e eu ainda não estou a fazer a escala e, portanto, venho aqui e escrevo para quando for fazer a escala não me esquecer. Sempre que eu registro alguma coisa, este iconzinho fica a laranja. Vamos só voltar ali à escala em que nós estávamos, de novembro, porque eu não posso limpar saldo de novembro, porque ainda não chegamos a novembro, por isso é que tive que vos ir mostrar numa escala para trás. E o que é que nós temos ainda aqui de importante? Fizeram a escala, está a escala terminada, não está, que ainda tenho aqui pessoas com as linhas em branco, mas para exemplo serve. O que é que provavelmente vocês fazem? Ou imprimem para distribuir, ou mandam por e-mail. Nós temos aqui uma funcionalidade e uma ferramenta que vem com o E-Social Escalas, que faz parte do E-Social Escalas, que é uma app, e quem já trabalha connosco ao nível da área da infância já conhece esta app. É uma app para os profissionais, portanto, que fica disponível para todos os vossos trabalhadores e que vos permite chegar aqui e fazer enviar escala, ok? E aqui, quando eu envio a escala, eu posso escolher enviar com ou sem aqueles totalizadores dos saldos, enviar do grupo todo que estou a ver aqui, ou cada pessoa receber só a sua linha, e mostrar o nome das pessoas ou o número mecanográfico. E aqui deixem-me mostrar-vos, por exemplo, que vocês podem ver aqui só os serviços gerais e quando eu faço enviar, só vou enviar esta escala. Portanto, mesmo que eu envie em grupo, só envio dos auxiliares de serviços gerais. Quando eu faço aqui enviar, o que é que o programa está a fazer? Está-me aqui a criar as publicações no mural da app. Isto faz com que os vossos, já recebi aqui uma notificação, isto faz com que os vossos trabalhadores recebam automaticamente na app uma notificação, e deixem-me só mostrar-vos aqui no telemóvel essa notificação, para também vocês terem ideia de como é que isto fica no telemóvel. E se repararem, eu já tenho aqui que foi partilhada, escala atualizada, porque já era uma segunda versão, foi partilhada uma nova versão da escala e as pessoas têm aqui o PDF que conseguem abrir, peço desculpa, e ver aqui o PDF da escala, e conseguem sempre ficar com a sua escala sempre disponível no telemóvel. Vamos só voltar aqui ao que estávamos a ver. Bem, peço desculpa. Dar aqui ao E-Social. E vocês também têm controle desse mural de comunicações aqui. Portanto, funciona como um mural de uma rede social e vocês também conseguem ver aqui aquilo que enviaram, da mesma forma que as pessoas recebem uma notificação no telemóvel e podem, inclusivamente, usar este mural para comunicar outras coisas, sobretudo quando há, por exemplo, falta de pessoal e vocês não têm como tirar alguém que está de folga para vir trabalhar, muitas vezes fazem uma reorganização do trabalho e vocês podem aproveitar também esta ferramenta de comunicação para comunicar às pessoas que amanhã, por ausência da pessoa do posto X, não é? Do M1, por exemplo, vai haver lugar à seguinte reorganização de trabalho e depois, não é? Conseguem pôr aqui a pessoa X assegura as tarefas tais, a pessoa Y fica responsável por fazer qualquer coisa e conseguem enviar isto para, e definem aqui quem são os colaboradores da vossa equipa que vão receber
esta informação, dependendo para quem é que é útil ou não. Podem até anexar aqui documentos, fotografias, etc., mas que não será muito relevante neste momento. Portanto, esta ferramenta também vos permite isso. O que mais é que a app tem? Tem um chat também, que permite que os vossos colaboradores troquem mensagens convosco, e uma questão muito importante é que possam, por exemplo, em situações, imaginem, de uma baixa, em que vocês até precisam fazer o processamento salarial e a pessoa nem vos entregou a baixa, nem tem ninguém que vá à instituição, as pessoas com o telemóvel, com a app, conseguem tirar uma fotografia ao documento. Aqui, como estamos no computador, está-me a abrir aqui os documentos, mas se for no telemóvel, abre a galeria ou os ficheiros e conseguem anexar o documento e enviar-vos o documento da baixa, de uma justificação de faltas, fazer pedidos de trocas de turnos, e isto é muito importante porque vocês com certeza já terão um registro até em papel onde é feito este pedido de trocas. A vantagem disto ser feito numa app é que vocês ficam com um tipo de registro e de evidência com outro grau de validade, não é? Porque um papel, a dada altura, não é? Pode ser questionável se efetivamente foi o trabalhador que assinou ou não. Portanto, quando é feito através da app, vocês ficam com o registro de que, imaginem que têm uma inspeção e o trabalhador até nem devia estar aqui a fazer este turno, porque mudou de turno sem ter o descanso. Vocês têm como evidenciar que aquela alteração foi no interesse do trabalhador e foi o trabalhador que fez o pedido de troca pela app no dia tantos de tal, às tantas horas. Ok? O que mais é que nós temos aqui? Portanto, as pessoas mandam-vos as justificações de faltas. E o que é que vocês fazem com elas? Vocês podem vir à própria escala. Temos aqui uma parte de anexos e, como veem, já tenho aqui 2 anexos. Vocês podem criar aqui as categorias que quiserem e têm uma justificação de baixa, selecionam aqui o ficheiro que for, vou pôr aqui uma imagem qualquer, selecionam o ficheiro, guardam e fica aqui mais um ficheiro anexo à vossa escala. Neste momento temos aqui 3 ficheiros. Outra questão importante que é, fizemos aqui a escala para novembro, a versão 1, agora imaginem que alguém mete baixa e isso vai trazer constrangimentos à escala, porque muitas vezes quando alguém mete baixa já não conseguimos cumprir todas as regras que devíamos cumprir, e é importante não perdermos aqui a escala inicial. Portanto, em vez de irmos alterar a escala inicial, como eu fiz há bocado, nós podemos chegar aqui e duplicar esta escala e fazemos aqui a escala de novembro, versão 2. Ainda temos aqui a possibilidade, por exemplo, de incluir novos profissionais elegíveis, porque se alguém meteu baixo e vocês até contrataram uma nova pessoa para vir substituir essa pessoa, ou se entretanto houve pessoas que saíram da instituição, nós podemos também atualizar aqui os profissionais. O programa gera exatamente a mesma escala. Se eu tiver, portanto está aqui, escala de novembro, versão 2. Se eu tivesse anexos na escala de novembro, ele trazia-me os anexos da escala original para a segunda, portanto eu ao fim do mês não tenho que andar a colecionar justificações de baixas nas N versões de escalas que fui criando, eles vão transitando para a última versão e posso fazer as alterações então nesta versão, deixando a primeira sem sofrer alterações. Posso ainda imprimir, porque não deixa de não ser necessário imprimirmos esta escala. Mais uma vez, eu posso imprimir a escala toda ou fazer aqueles filtros que vos mostrei há bocado e imprimir isto por zonas, por setores, por especialidade, o que vocês quiserem. Posso imprimir, deixa-me só colocar aqui maior, posso imprimir, por exemplo, com o número mecanográfico, como vocês estão aqui a ver, não tem nome das pessoas, tem o número mecanográfico, nas que está preenchido, nas que não está, não aparece nada. Isto porque muitas instituições não querem afixar a escala com o nome da pessoa e usam o número mecanográfico. Temos cá em baixo também a legenda dos turnos. Ou posso desligar aqui o número mecanográfico e, nesse caso, a escala fica com o nome das pessoas em vez de ser com o número mecanográfico. Portanto, é uma opção que têm. Okay? Podem também exportar para PDF, se
tiverem trabalhadores que até não têm app no telemóvel e que vocês continuam a mandar por e-mail, conseguem sempre gerar aqui o PDF e mandar o PDF por outras formas, ok? Portanto, em termos de produto, era isto que eu tinha para vos dizer. Vamos voltar aqui e se calhar agora abríamos aqui um momento para então ver as vossas questões. Fátima, Andreia, não sei se vocês também têm alguma questão aqui que queiram neste momento. Não, penso que podemos, quem tiver questões, dúvidas, pode colocar. Pronto, temos aqui uma comunicação a fazer. Nós temos uma oferta aos participantes deste webinar que, caso estejam, este módulo faça sentido ou vá de encontro às vossas necessidades, nós podemos enviar uma proposta e temos uma oferta de 5 meses na primeira anuidade para quem fizer, portanto, a adjudicação deste módulo até o dia 15/11/2025. Penso que é uma oferta irrecusável que devem aproveitar. Pronto, e agora sim, estejam à vontade para colocar questões, dúvidas. A Patrícia vai ajudar a que vocês fiquem esclarecidos. Obrigada. Obrigada, Fátima. Podem colocar as vossas questões aqui por escrito no PIR que a Fátima falava aqui no início, portanto, na barra superior, vocês têm aí um conjunto de iconzinhos, têm aí 2 balões de fala com um ponto de interrogação e que por baixo diz PIR. Se clicarem aí, aparece-vos do lado uma caixinha de texto que diz faça aqui ou faça uma pergunta. É aí que devem escrever. Escrevam, por favor. Certamente haverá questões, dúvidas. Eu tentei ser exaustiva, mas acredito que haja sempre alguma coisa que vocês gostariam de ver esclarecido com mais pormenor. Doutora Sílvia. Patrícia, temos aqui algumas perguntas. Uma delas é qual será o custo da subscrição? Essa pergunta se calhar será Isso para a eu Fátima, não é? depois, sim, eu depois vou entrar em Exatamente. contacto com os participantes e quem estiver interessado eu envio a proposta. E outra questão é, o nosso programa de ponto é o Elo. Tem ligação com este programa? Nós não fazemos ligações com outros programas de gestão da assiduidade porque o SL Escalas vai também ter aqui a componente de gestão de assiduidades e ainda bem que colocam essa questão porque eu não mostrei aqui algo que é importante e que me esqueci, falha minha, e que tem uma relação direta com esta questão da assiduidade. Deixem-me só mostrar-vos aqui. Voltar aqui, portanto, vamos aqui à nossa escala de novembro e nós temos aqui há bocado, quando eu vos mostrava aqui as várias opções que temos quando clicamos com o botão direito do rato, uma delas é nós alterarmos a duração do turno, ou seja, uma situação muito comum. Alguém foi com um utente para o hospital e em vez de sair às 3 da tarde, saiu às 5. Trabalhou aqui mais 2 horas ou mais 2 horas e 35 minutos. Nós podemos estender a duração do turno, 2 horas e 35 minutos. Ficamos sempre aqui com este i, com a nota de que este turno tem uma duração alterada. E o que é que vai acontecer quando eu gravo a escala? A pessoa tinha aqui 155 horas trabalhadas, quando eu gravo a escala, vai passar para
158 horas. Porquê? Porque houve aqui uma extensão do turno. Da mesma forma que, se eu tiver aqui, por exemplo, vamos aqui a esta primeira pessoa, alguém que me pede para sair mais cedo, ou até porque tem horas a mais e eu neste dia até consigo e dispenso a pessoa para sair, por exemplo, 1 hora mais cedo para lhe ir abatendo aquelas horas que ela tem a mais. Portanto, eu posso aqui reduzir a duração do turno em 1 hora e, portanto, a pessoa que está a trabalhar 147 horas neste momento passa a trabalhar 146 horas. Portanto, conseguimos também fazer este ajuste aqui muito minucioso. O que é que vai haver, isto para responder à questão da ligação ao controle de ponto? Nós vamos permitir que, através da tal app, onde as pessoas recebem a escala, onde podem usar o chat, façam também o registro da assiduidade. Entrei, saí. Sempre que o registro da hora de entrada e da hora de saída não seja coerente com a hora de início e a hora de fim do turno que têm naquele dia, porque nós, quando criamos as equipas de turnos, dissemos a que horas começava e a que horas acabava. Sempre que houver uma discrepância entre as picagens e a hora de início e de fim do turno, nós vamos ter aqui mais um botãozinho, que é para a gestão dessas discrepâncias, em que vocês depois vão ter a listagem das discrepâncias todas, naturalmente, e vão ter duas opções. Ou ignorar a discrepância, imaginem que a pessoa devia ter saído às 2 e saiu às 2h30. Mas não foram vocês que pediram, foi a pessoa que ficou na conversa e, portanto, tem ali mais meia hora, mas que não é meia hora de trabalho. Vocês fazem ignorar ou podem selecionar as divergências que realmente foram trabalho ou a pessoa chegou mais tarde e vocês querem reduzir ali o tempo que ela trabalhou, ou saiu mais cedo porque pediu para sair mais cedo e vocês querem refletir a picagem na escala. Quando fazem atualizar a escala, o programa o que vai fazer é, de forma automática, isto que eu fiz agora manualmente, que é chegar aqui às células que estão diferentes das picagens e fazer uma alteração da duração do turno, aumentar ou diminuir o turno em função daquilo que é a picagem e refletir isso quando vocês gravam a escala nas horas trabalhadas. Portanto, por este motivo, porque estamos a trabalhar no desenvolvimento desta funcionalidade, nós não vamos fazer integração com outros sistemas de ponto. Penso que respondi à questão. Outra questão, Patrícia. Aliás, estas são aqui duas questões. Uma, a escala pode ser feita a 6 semanas e a outra, na escala dá para prever os feriados, compensações e ficar registado automaticamente as horas com que os profissionais ficam com direito. Ok, então vamos à primeira questão. 6 semanas. A escala, visualmente, é sempre para um mês, do dia 1 ao dia 30 ou ao dia 31. No entanto, se vocês têm ciclos de 6 semanas, sim, nós criamos o ciclo com as 6 semanas e o que é que o programa vai fazer? Vai metê-lo do dia 1 ao dia 31, que apanhará 4 semanas e meia, 5 semanas, o que for, e o resto, até por fazer as vossas 6 semanas, vai entrar já de forma automática na escala do mês seguinte, ok? E depois recomeça o ciclo até ao fim daquele mês. Portanto, visualmente vemos um mês de cada vez, por causa das contabilizações das horas mensais, mas nós podemos ter os tais ciclos de 6 semanas, 7, 8, o que entenderem. A outra questão relativamente às ausências. Eu há bocado mostrei ali, mas vou voltar aqui a partilhar. Aqui, ok. Aqui, quando eu registro aqui uma ausência, eu tenho aqui vários tipos de ausências, faltas justificadas, etc. E temos aqui os descansos complementares, temos as compensações de feriados, portanto, vocês podem aqui, e inclusivamente outros, ou as férias, portanto, tudo o que são ausências, vocês podem chegar aqui e registar uma ausência de outro tipo, por exemplo, aqui então uma compensação de feriado, que ficou aqui uma compensação de feriado. Podem, inclusivamente, a dizer aqui que a compensação de feriado que dão este mês é relativa ao feriado do dia, não é? Do dia X, do dia não, do dia X, ok?
para ficarem aqui também com isto documentado e quando há dúvidas depois com os trabalhadores, não é? Mas esta compensação de feriado foi, ou falta-me usar o feriado tal. Vocês têm aqui a que dia é que diz respeito àquele feriado. Depois, há algumas questões que eu também vejo aqui na conversa, não é? Na nossa instituição, as ajudantes de ação direta trabalham por semana, domingo a sábado, 4 dias completos, 8 horas, e ao meio-dia, 5 horas, ou tarde de manhã. É possível fazer essa alteração? Eu não tenho a certeza se percebi bem, mas se não percebi, depois coloquem aqui novamente. Mas sim, quando vocês dizem aqui o meio-dia de 5 horas, nós vamos criar aqui turnos que têm a duração de 8 horas e vamos criar turnos que têm a duração de 5 horas. Podemos lhes dar o nome, por exemplo, manhã ou manhã pequena, ou manhã grande e manhã. Cada um vai ter uma determinada duração, 8 horas ou 5 horas, e quando estamos a inserir na escala, ou inserimos o das 8 horas ou inserimos o das 5 horas. Portanto, é sempre possível criar isto à vossa imagem. Ok, esta questão que era da L já respondemos. Contabilização de feriados trabalhados e gozados, feito automaticamente ou tem que ser feito manualmente? Deixem-me voltar aqui à escala. Imaginem, por exemplo, nós estamos aqui em novembro, temos aqui um feriado, não é? Em novembro. Quando a escala está em branco também, para vocês terem esta noção, deixem-me só por aqui várias células em branco. Os feriados são assinalados a cinzento e o feriado municipal vocês também conseguem, vamos só limpar aqui. Os feriados e os fins de semana são assinalados a cinzento. Neste caso, como o feriado é no fim de semana, nem se consegue ver a diferença. O feriado municipal também é registado, que é para depois ser considerado aqui um feriado. Automaticamente, aqui na contabilização das horas, a trabalhar naquele mês, isso já é tido em conta. Portanto, se a pessoa trabalhou um dia que era feriado, ela vai ficar aqui com um saldo mensal positivo. Portanto, não precisam de contabilizar isto manualmente. Novembro acaba por não ser tão fácil de vos mostrar isto, porque o feriado é no sábado, mas deixem-me ver aqui. Por exemplo, em outubro. Mas o 5 de outubro também foi num sábado. Este ano não está bom para feriados. Deixem ver aqui o 15 de agosto. Estou a conseguir gerar esta escala. Abril. Esta não está preenchida, mas, por exemplo, temos aqui a Sexta-feira Santa e o 25 de Abril, que são sextas-feiras. E já agora isto também é uma nota importante. Abril já passou, portanto eu não consigo ir fazer alterações a uma escala de Abril, ok? Eu posso fazer aqui, inserir o que for, mas não consigo gravar. Isto por uma questão de validade também do programa em sede de inspeções, porque senão vocês podiam ter uma determinada escala e depois do mês acabar vinham aqui, punham tudo bonitinho para uma inspeção e, portanto, o programa acabava por não ter valor nenhum perante inspeções. Portanto, depois do mês terminar, eu não consigo fazer alterações à escala, mas o que vos queria mostrar é que os feriados são aqui sempre marcados e este número de horas a trabalhar tem em conta também essa questão. E, portanto, à medida que vocês vão atribuindo turnos, se estão a atribuir um turno num dia que é feriado, isso vai se refletir aqui em horas a mais trabalhadas. Ou vocês inserem uma compensação de feriado para anular aquele dia trabalhado a mais, e nesse caso o saldo mensal de horas fica compensado automaticamente, porque trabalhou um feriado a mais, mas vocês dão um descanso extra, que é uma compensação de feriado, não ficam aqui sempre com o saldo a positivo, porque a pessoa tem horas a mais porque trabalhou o feriado. Não sei se respondi à questão. Patrícia, temos aqui outra que é: eu tenho ciclos de MMMM, FTTT, TFF, NNNNF e assim sucessivamente, mas em cada manhã e tarde também tenho um colaborador auxiliar os turnos da manhã e tarde. Como colocar na escala? Não tenho a certeza se vou
apanhar toda essa informação, mas vai-me ajudando, Andreia. Portanto, o que é que nós faríamos? Vimos aqui aos ciclos, não é? Primeira coisa, criamos aqui esse ciclo, portanto, não sei quantas semanas tem, mas percebi que é grande e, portanto, seria M, duas, M, três, 4 M's. ok? Vamos só pôr aqui assim uma parte. Então eu chegava aqui, por exemplo, deixa-me ver aqui uma manhã, Manhã. vou pôr assim aqui esta manhã, depois tínhamos tardes, não era? Uma manhã, um F. Sim. É folga. E depois temos 1, 2, 3, 4 tardes, exatamente. Manhã, depois tínhamos aqui Folga. uma folga, depois tínhamos 4 tardes. 4 tardes, ok? 2 folgas. 2 folgas. À partida, vamos fazer isto já agora direitinho, não é? Portanto, seria um descanso complementar e um descanso obrigatório. Depois teríamos 4 noites. noites. Esperem aí que eu não pus aqui as noites. Temos aqui 4 noites. Depois teríamos uma folgas folga. outra vez, uma folga. E assim sucessivamente. Ou seja, Pronto. depois Então, repetia-se. ok, portanto, repetia-se, significa que eu já meti aqui semanas a mais, ok? Portanto, isto seria o nosso turno. Aqui não tenho nada, o sistema vai assumir que o ciclo termina aqui na terça-feira, portanto, não são 21 dias, 7 dias vezes 3 semanas, não é? São 14, 15, 16 dias, ok? E a seguir repete-se. Está tudo bem. Temos aqui este ciclo inserido, ok? Portanto, quando eu venho aqui à escala, eu faço inserir aquele ciclo, seja ele qual for, até posso começar aqui no... E depois tenho um outro trabalhador, correto? Que não faz aquele ciclo, vamos imaginar que é esta pessoa, vou-lhe aqui limpar isto para não ter nada, não faz aquele ciclo, portanto eu tenho várias pessoas a fazer este ciclo, portanto venho aqui e insiro este ciclo até em dias, a começarem em dias diferentes, acho que era este ciclo, e depois tenho aqui uma pessoa que faz o quê? Auxílio. Exatamente. É o auxílio. Tanto faz manhãs como tardes, não é? Portanto, das duas, uma, ou tenho um ciclo para essa pessoa, ou posso não ter ciclo nenhum e essa pessoa fica em branco e eu, mês a mês, venho aqui decidir, por exemplo, que vai fazer aqui 2 manhãs, aqui manhã, ou até marco primeiro as folgas, e venho aqui e faço inserir turno manhã, ou tarde. marco-lhe as folgas, por exemplo, ok? E depois venho aos outros e faço inserir tarde. Ok? Portanto, é sempre possível, mais automatizado ou mais manual, é sempre possível refletir a vossa realidade. Quanto mais conseguirmos pegar naquilo que são as vossas necessidades e transformar em ciclos, é certo que há aqui um trabalho inicial para quem ainda não tenha esses ciclos, mas depois o ganho que a aplicação vos permite no dia a dia, ao criarem a escala, ela sair feita automaticamente, é enorme, correto? Portanto, sim, é possível introduzir essa sequência. Patrícia, na sequência desta pergunta, o que queríamos era colocar o turno LM e LT nesse ciclo, para que todos os funcionários passem por todos os turnos, ou seja, ficar do género. Ficaram. Portanto, é criar um novo ciclo. É isso? É criar um novo ciclo. Portanto, sim. O ciclo, no fundo, em vez de ser aquele que estávamos a ver primeiro, seria este novo ciclo, ok? De maneira a que depois consigam inserir este ciclo em toda a gente em dias desencontrados. Sim, é perfeitamente possível, porque como vocês viram, quando eu faço criar o ciclo, eu escolho exatamente qual é a duração que quero para o ciclo e o que é que eu vou lá inserir no ciclo. Estes Ms, estes Ts, estes LIFs, são os turnos que vamos criar naquela parte inicial onde nós criamos todos os turnos que nós temos. Portanto, sim. A primeira escala tem que ser criada turno a turno e nos meses seguintes o programa faria automaticamente. Sim,
com uma ressalva. A primeira escala ser criada turno a turno não permite que depois no mês seguinte seja automática. O que permite que no mês seguinte seja automática é se criarmos ciclos. Portanto, a primeira inserimos os ciclos para cada pessoa manualmente. Vou a cada pessoa e digo, deixa-me tornar a partilhar. Ai, desculpem que eu enganei-me aqui na partilha. Então, vamos eliminar esta escala, vamos eliminar esta que fizemos e vamos então fazer como se vocês estivessem agora a começar a trabalhar com o programa. Escala de novembro. ERP, ok, tenho aqui as pessoas da ERP. Ele aqui está-me a dizer que tem ciclos em curso, que eu já tenho aqui histórico para trás, mas imaginem que vocês estão a começar do zero, portanto ninguém tem ciclos. Eu vou aqui pedir para ele apagar tudo o que tinha de ciclos. Está-me a limpar o histórico de ciclos destas pessoas todas. Que é para termos aqui o cenário que vocês vão ter no primeiro mês. Portanto, no primeiro mês, das duas umas. Se vocês tiverem já os ciclos em vigor na vossa instituição e os criarem aqui no programa, aqui onde eu há bocado mostrei, ok? Se fizermos isto, nesta primeira escala, o que eu tenho que fazer é chegar aqui e dizer inserir ciclo da manhã. E depois até posso vir aqui e fazer inserir ciclo da manhã na mesma, mas a começar num dia diferente e faço estas duas aqui, por exemplo, à mão, ou então também nós a partir da manhã vamos ter aqui a possibilidade de escolher a posição em que começa o ciclo. E venham aqui a esta pessoa e fazem inserir ciclo. Inserir ciclo. Inserir ciclo. Ou seja, o primeiro mês tenho que fazer isto manualmente, ok? Tenho que vir a toda a gente e inserir o seu ciclo ou o ciclo da sua função. Está bem? Portanto, no primeiro mês, sim, temos que fazer isto aqui manualmente. Quando eu faço isto manualmente no primeiro mês, vou guardar. O programa está-me a fazer o quê? Porque sabe que isto são ciclos e não turnos avulsos, portanto, está-me a criar a sequência do ciclo. E agora, no mês seguinte, portanto, já tenho a de novembro, vou criar a de dezembro. Mesmo para a ERP. As pessoas. Está-me a dizer então que estas pessoas agora são pouquinhas, não é? Porque eu tinha apagado tudo e agora só meti ciclos nestas, que já têm ciclos em curso. E, portanto, para estas pessoas, que são as únicas a quem eu meti ciclo, o programa vai criar a escala automaticamente. Claro que isto demora um bocadinho, mas nada comparado com nós fazermos à mão. Estão a ver? Deu continuidade ao ciclo no sítio onde ele parou no mês passado. Dependendo do tamanho do ciclo, deu continuidade exatamente a isso. As outras pessoas estão em branco. Então, imaginem que vocês não têm ciclos na vossa instituição. Vocês fazem, então, isto manualmente. Mas fazem, por exemplo, registar as folgas, vamos registar aqui um conjunto de turnos. Vamos registar aqui mais turnos, ok? Fazem manualmente, mas não usaram ciclos, inseriram turnos manualmente, um a um. No mês que vem, esta pessoa, a escala não vai gerar automaticamente, porque o programa não sabe o que é que lhe há de pôr, porque nós não demos uma sequência, nós fizemos manualmente. Portanto, se eu inserir ciclo no primeiro mês, ele daí para a frente faz sozinho. Se eu, em vez de inserir o ciclo, que é a tal sequência, se eu inserir os turnos um a um manualmente, no mês que vem a escala está em branco, porque o programa não sabe qual é a repetição que há de dar à escala. Em todo o caso, ele faz sempre as validações, independentemente de ser um ciclo e ter feito automaticamente, ou de vocês fazerem manualmente, sempre que vocês fazem alterações ou até do próprio ciclo, ele faz-vos sempre estas validações aqui todas do que é que não estão a cumprir.
Ok? Respondi. Temos aqui Questão? 2 questões em falta. Uma é se é possível inserir o intervalo nos diversos turnos, por exemplo, as pausas para almoço e para jantar. Isso é ali naquela parte inicial em que nós definimos as equipas. Deixa-me ver aqui, equipas, ok? Quando nós criamos aqui as equipas, nós já temos aqui, estão a ver, o início do intervalo e o fim do intervalo, ok? Início do intervalo e o fim do intervalo, seja de almoço, seja de jantar, seja a meio da manhã, o que for, para cada turno nós vamos definir aqui o intervalo. E vamos definir também o total do turno, e isto somos nós que definimos. Porquê? Porque este intervalo, dependendo se estamos a falar de turnos em jornada contínua ou não, este intervalo é considerado como tempo de trabalho ou como tempo de pausa efetiva. Portanto, só vocês é que sabem, não é? O turno, por exemplo, aqui, manhã quartos, ou imaginem aqui um turno de noite. À partida, é um turno em jornada contínua, não é? As pessoas não podem sair da instituição e, portanto, até o intervalo tem que ter, não é? Porque tem que ter sempre uma pausa ao fim de 5 horas de trabalho, ou dependendo do contrato coletivo, pode ser diferente, mas normalmente ao fim de 5 horas tem que ter uma pausa. Portanto, nós temos que inserir aqui a pausa. Imaginem que é das 3 às 3h30, a pausa no turno da noite. Mas o tempo de trabalho são as 8 horas, porque é em jornada contínua. Ou, imaginem que isto não era de noite, que era um turno diurno, e, portanto, nesta pausa, a pessoa até está mesmo em pausa, até pode sair da instituição, portanto, vocês chegam aqui e diziam que o tempo de trabalho, o tempo total do turno são 7h30. Portanto, sim, é possível definir aqui os intervalos e definir se esses intervalos contam ou não como tempo de trabalho, que é para o programa depois saber, para este turno, quando eu insiro noite, quantas horas é que tem que contabilizar. A outra é como é feita a contabilização de feriados trabalhados e gozados? Pode ser feita automaticamente ou tem que ser feito manualmente? Ir aqui a uma escala. É sempre, em termos de horas, é automática essa contabilização. Em termos de quantas compensações de feriados nós demos, é manual, porque eu tenho que chegar aqui, registar a compensação de feriado, imaginem que são 2, compensação de feriado, e portanto tem que ser eu a olhar para aqui e dizer, este mês tem 2 feriados e eu dei 2 compensações de feriados. Em termos de horas não, é automático. Agora, em termos de quantos feriados teve o mês e quantas compensações eu dei, sim, tenho que olhar para aqui e manualmente, até posso utilizar aqui isto para registar, mas não fazemos aqui esta contabilização automática de 2 feriados no mês, uma compensação dada. Podemos vir a pensar nisso, se for algo crítico, mas neste momento não faz essa contabilização. Temos que olhar para aqui e ver isso. O que contabiliza automaticamente é só as horas. Não sei se temos mais questões. Não, Patrícia, as questões estão todas respondidas. Pronto, se não houver mais nada a colocar, vamos dar por terminado este webinar. Agradecer, antes de mais, à Cristina por estar, à Patrícia por a disponibilidade em nos ajudar a perceber aqui um bocadinho as funcionalidades do software. Agradecer-vos a vocês por estarem presentes. Eu vou entrar em contacto com cada um dos participantes no sentido de perceber se faz sentido apresentarmos uma proposta. E muito obrigado pela vossa presença. Até um breve reencontro convosco. Obrigada também da Obrigada, nossa boa tarde. parte por esta oportunidade e bom trabalho para todos. Obrigada, igualmente. Boa Obrigada. tarde.